Olá, boa noite, bem-vindos a mais um 4 em Linha, o 20º episódio do 4 em Linha. Hoje tenho aqui comigo a Carla Castro, do Núcleo de Oeiras, o Bruno Pinho, do Núcleo de Lisboa, o Miguel Barros, do Núcleo de Cascais e eu própria, também do Núcleo de Oeiras. Eu quero aproveitar para dar os parabéns ao nosso novo deputado da Assembleia Regional dos Açores, Nuno Barata, eleito ontem. E dar também os parabéns a todo o Partido Iniciativa Liberal e a todas as pessoas que colaboraram nesta campanha, que teve agora o seu fantástico resultado. Mais um deputado eleito, mais um passo dado no caminho de tornar Portugal um Portugal mais liberal. Muito histórico, parabéns. muito histórico. Mais um momento histórico. Parabéns à Iniciativa Liberal, parabéns aos candidatos dos Açores, parabéns a toda a gente que trabalhou nessa campanha e conseguiu esse resultado. Parabéns. Mais uma marca, ideias liberais, uma campanha feita fantástica, nas mensagens, nos programas, no trabalho. A campanha também, infelizmente, não se elegeu, mas na terceira foi também uma grande campanha. O Carreira foi fantástico e também merece uma palavra e, portanto, valores liberais, pessoas, ideias e, sinceramente, a felicidade é enorme. Muitos parabéns a todos e vamos continuar o trabalho, exatamente. Relembrar que está em curso a recolha de assinaturas para a campanha presidencial do Tiago Maia. Não se esqueçam, toda a informação em liberalmaian.pt. E vou então agora apresentar os temas que nos trazem aqui hoje. Providência cautelar contra Governo e Escola, o Orçamento de Estado e também as votações da IEL na Assembleia da República. E vou então pedir ao Miguel que comece aqui o nosso programa, exatamente com o primeiro tema, a questão da providência cautelar contra Governo e Escola. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos. Eu queria aqui introduzir esta notícia que saiu esta semana sobre uma providência cautelar que foi interposta pelos pais de uma criança de 7 anos para que ficasse liberta de cumprir um certo conjunto de regras que tinha sido imposto pela escola. Sem entrar aqui no detalhe exatamente do que é que a providência cautelar era e do que é que as restrições ou as regras que estavam a ser impostas eram, esta notícia vem no seguimento de um conjunto imenso de queixas, quer dos pais, quer das próprias crianças, sobre regras nas escolas que não fazem sentido nenhum. Lembram-se há coisa de 2 semanas, com certeza, daquela questão de partilhar os lanches. Esta da providência cautelar passou-se no mesmo agrupamento de escolas, mas a isto soma-se um conjunto interminável de situações e de restrições que pouco ou nenhum sentido fazem. Estou apenas a alguns exemplos. Temos crianças em escolas básicas, crianças de 9, 10 anos, a fazerem exercício de ginástica no exterior, portanto no cimento ou no alcatrão, depende da escola em si, porque não se estão a utilizar os colchões. Temos restrições no uso do micro-ondas na cantina e, portanto, se não passarem comida, ela tem que vir quente, porque não é possível aquecê-la. Temos restrições nas entradas, de como é que o recreio se passa e por aí fora. E aqui não se pretende, obviamente, combater a pandemia. Mas a verdade é que tivemos muito tempo para pensar nisto tudo e pensar nisto de uma maneira séria, de uma maneira eficaz, e acabamos por cair num certo amadorismo, digamos assim, que é imposto às crianças e que, em vez de nós como adultos, como sociedade, em vez de termos uma escola que, dentro das restrições que temos, continua a ser um local agradável, continua a ser importante para o ensino e para o futuro dessas crianças, temos agora aqui locais em que, em muitos casos, são coisas absolutamente arbitrárias no dia-a-dia, que variam de escola para escola, não se compreendem, que é tudo um pouco com base, às vezes, no medo e num certo exagero de medidas.
E era isso que eu queria, no fundo, trazer aqui hoje, com base nesta notícia da previdência cautelar, que era, nós temos que parar um pouco e olhar para isto de uma maneira com calma, com seriedade e com um raciocínio lógico. Nós temos que ter uma escola que continue na sua função, com as restrições que temos, na sua função de ensinar e de formar as crianças. Na escola não pode ser um sítio onde seja um conjunto de regras, entre aspas, ditatoriais, que varia de escola para escola ou de agrupamento para agrupamento. Era isso basicamente o que eu queria comentar aqui. Acho que há muito ainda a fazer nesta área e nós, apesar das restrições que temos, não podemos deixar de o fazer para bem das nossas crianças. Okay. Sei que o Bruno queria acrescentar aqui algo também àquilo que eu disse. Sim, obrigado, Miguel, por teres trazido esse assunto. Eu acho que é um assunto bastante importante e bastante relevante nos dias que correm. E eu aqui queria focar em alguns pontos diferentes. O primeiro ponto é que, por um lado, está a ser feito um esforço grande pela sociedade inteira, e isso inclui as escolas, em relação ao distanciamento social, mas é preciso, e é um esforço louvável e que tem de ser feito, mas é preciso, às vezes é preciso pensar um bocadinho, como tu disseste bem, é preciso racionalizar um bocadinho estas medidas. Estar a impor a crianças de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos certo tipo de regras, é bastante contraproducente, porque vai ser muito difícil que elas as cumpram. Aliás, o exemplo que tu mencionaste dos lanches há 2 semanas e o exemplo que está na base desta providência cautelar também, esses 2 exemplos demonstram bem esta situação, que é qualquer pessoa que tenha criança, qualquer pessoa que tenha convívio com crianças pequenas, 6, 7, 8, 9 anos, sabe perfeitamente que é muito difícil controlar, especialmente quando temos rácios de um professor para 20 alunos, para 20 e tal alunos. É impossível com estas regras manter o distanciamento social. Eu acho que por isso os recursos devem estar focados não na eliminação dos contactos entre crianças, mas sim, como tenho visto noutras escolas, na identificação rápida das cadeias de transmissão e no isolamento rápido quando são detectados casos, de forma a contaminar o mínimo possível de alunos e outros utentes da escola possível. Não é impedir que as crianças convivam, porque isso é completamente contraproducente. Aliás, não nos esqueçamos que nestas idades formativas é muito importante o contacto social, é muito importante a interação com as outras crianças, é importante para o desenvolvimento e para a felicidade das crianças e temos de arranjar aqui um equilíbrio sólido entre impor certas regras de distanciamento, que algumas não fazem sentido nenhum às crianças, e permitir o seu convívio. Depois, o outro tema que eu queria focar aqui é o tema da centralização versus descentralização das decisões. Por um lado, eu acho que, obviamente, cada escola terá a sua realidade. As decisões têm de ser descentralizadas, têm de ser dada autonomia aos diferentes agrupamentos escolares, às diferentes escolas, aos diferentes diretores de escolas, a tomar as medidas que consideram adequadas para as suas escolas. Mas isto também tem de ser contrabalançado com regras e definições claras que venham de uma entidade central, competente, que tenha estudado o tema, que tenha analisado as situações e que dê um menu de escolhas a estes diretores e estes agrupamentos de escola para poderem definir quais são as regras a aplicar na sua escola. Ou seja, tem de haver um menu, tem de haver guidelines claros, diretrizes claras, e depois tem que ser dada certa autonomia às escolas para adaptar aquilo à sua realidade. Porque senão o que nós temos, o que me parece que estamos a ter hoje em dia, porque vejo grandes diferenças entre agrupamentos diferentes e entre escolas diferentes, temos as regras dos tiranetes. O que é que eu quero dizer com isto? Há um diretor que acha que, ou um agrupamento de escolas que acha que tem de impor regras muito mais severas do que outras que não fazem sentido. E isto é preciso ter bastante bom senso antes de aplicar este tipo de regras. Já agora, queria apenas mencionar um exemplo anedótico que
que nos chegou esta semana. Se lembram, choveu bastante esta semana em algumas partes do país e a mim chegou uma história que numa escola secundária, primária e secundária, no fim do dia das aulas, as crianças vieram todas cá para fora, não é? Para apanhar os seus transportes, para ir para casa, os pais irem buscar, irem de autocarro, etc. E começou a cair uma carga de água enorme. E as crianças foram tentarem refugiar-se dentro da escola para não se molhar, estavam mesmo a chover a sério, como vocês se lembram, em algumas partes deste país na semana passada choveu muito. E os funcionários da escola simplesmente não os deixaram entrar. E então tivemos dezenas de crianças à porta de uma escola a ficarem completamente ensopadas por causa destas regras do Covid. Às 4 da tarde os funcionários não os deixavam entrar na escola. E é este tipo de coisas que tem de haver bom senso e tem de haver mais noção ao aplicar algumas destas regras ou a arbitrariedade das mesmas e saber quando é preciso relaxar algumas destas coisas. E com isto passo para a Mariana, que acho que também tem algo a comentar. Sim, vou só acrescentar, não tanto a ver com as crianças, mas neste caso já mais com aquilo que se passou esta semana, uma notícia que eu também li relativamente à Universidade Nova, que vem implementar aqui também um sistema de pontos para... Pontos e multas, ouvi dizer exatamente, que também pontos, multas e inclusivamente de alguma forma a fomentar a delação, ou seja, fomenta-se que as pessoas possam fazer queixa umas das outras para garantir que as regras sejam cumpridas. E, portanto, isto já é entrar, de facto, em situações completamente absurdas e que são muito perigosas para a vida em sociedade, não é? Portanto, estamos já a entrar aqui numa completa anarquia de regras, sem se perceber muito bem qual é o objetivo concreto de cada uma e a lógica, inclusivamente, de umas para as outras. Pronto, só acrescentar este ponto. E vamos então passar ao segundo tema, neste caso Orçamento de Estado, com a Carla Castro. Carla, força. Bem, obrigada antes de mais. Eu trago realmente este tema e gostava de lançar aqui algumas ideias, sendo que eu estou certa que vai ser tema que nos vai acompanhar nas próximas semanas, porque, bem, este é um tema fundamental, tem-se comentado a importância deste Orçamento de Estado, quer na fase da crise em que estamos, quer pelo maior volume vindouro que Portugal já viu e, portanto, toda a dinâmica destes próximos investimentos e da estratégia que temos para o país vai ser fundamental. E gostava de relembrar que o Presidente da República, numa das poucas frases em que eu tenho concordado com ele nos últimos meses, dizia que este dinheiro não é do Governo, não é, nem é do PS, que é dos portugueses. E, portanto, realmente nós vimos estar nestes últimos meses, por um lado, a refletir e a pensar efetivamente o que é que queríamos como todos, tal como o PS não devia estar a negociar, obviamente, apenas com os partidos que sabe. E não vai ser, obviamente, pelo aquilo que já está anunciado, um orçamento nem sequer dos partidos, dos representantes eleitos, quanto mais dos portugueses. Enfim, começar do início, que retomando aquilo que nós comentámos no episódio anterior, que é já o orçamento devia derivar de uma estratégia que é inexistente e que os lives que há são fraquíssimos, então comentamos o orçamento de Estado em si mesmo, que há a componente política e a componente técnica. A componente política nós vamos amplamente falamos um bocadinho hoje e vamos falar nas próximas semanas. Tem sido clara a opinião da Iniciativa Liberal. Paga-se claramente, estamos a pagar e a continuar a pagar a fatura socialista, isto tem sido um termo que temos utilizado bastante. Uma altura em que era fundamental colocar o país em crescimento, não há nada que indicie neste orçamento para o fazer. As medidas de apoio às famílias são frouxas, são mãos cheias de nada na maior parte das vezes. É um orçamento que continua a privilegiar um país e dois sistemas. E em relação às empresas, parece que é uma não existência. Portanto, nós continuamos com grilhões à iniciativa privada, está apejado por conceito ideológico, nós não temos nem, sim senhor, o alívio fiscal que continuamos a falar para as empresas, mas a simplificação fiscal, os custos de contexto, incentivos à capacidade de arriscar. Nós precisávamos de convocar toda a energia criativa, a capacidade de criar empresas, estímulos ao investimento, e nada disso aparece neste Orçamento de Estado. Mas se vamos continuar a falar nas próximas sessões, até com as propostas que vão começar a chegar de todos os partidos, que esta semana vão começar a ver as propostas de alteração
dos partidos, porque vai passar, obviamente, para a especialidade da discussão deste orçamento. Há uma componente que eu gostava já de lançar, que é sobre a qualidade ou a não qualidade técnica do próprio orçamento. Eu já sei que, bem, eu tenho tido aqui críticas ferozes à competência ou à não competência deste governo, portanto poderiam antecipar qual é que é a minha opinião pessoal sobre a qualidade técnica do orçamento, mas vou referir na notícia que aqui inclusivamente foi escolhida, um relatório, portanto a informação de um relatório demolidor, não há outro termo, para que a UTAU fez a propósito do Orçamento de Estado. Antes de mais, quem é a UTAU, para quem porventura não possa saber? É uma unidade técnica de apoio orçamental, ela está adscrita à Comissão de Orçamento e Finanças na Assembleia da República, são técnicos, portanto não são de nenhum partido e é transversal a todo, portanto apoio a todo o orçamento. É uma qualidade técnica, é reconhecida transversalmente por todos os partidos e as análises que fazem servem de apoio, nomeadamente as análises de impacto orçamental, servem de apoio a todos os deputados, a todos os assessores, a todos os trabalhos de apreciação do Orçamento do Estado. E em relação à qualidade técnica, então, o UTAU já fez o seu primeiro parecer. Começa logo por dizer que falta informação crucial, que há informação contraditória, que há pedidos não respondidos, e chega mesmo a haver quantificações que são absurdas. Então, em relação ao contributo direto das novas medidas no orçamento, pasme-se que a UTAU estima, isto realmente só dá para dizer isto mais ou menos a sorrir, para não ser um drama completo, estima em 500 milhões de euros. Medidas em que o Ministério das Finanças estimava em 2.000 milhões de euros. Vocês ouviram bem a diferença, estamos a falar de 1.500 milhões de diferença. E isto é o quê? Isto é para ter margem para incorporar negociações, é para dizer que as pensões são de agosto, mas afinal depois os aumentos são em janeiro, mas não faz mal porque já está lá incorporado? É aquela lógica do eu sei que vou vender mais barato, portanto ponho logo o preço mais caro? Não sei que isto não se faz, isto não é sério. Outra, a UTAU estima que o efeito, portanto, 0,9 no PIB, aliás, o Governo estimava que este impacto era 0,9 do PIB, enquanto que a UTAU estima que é 0,24%. Isto significa o quê? São almofadas? É como aqueles técnicos, como aqueles gestores que põem almofadas orçamentais para depois dizerem que pareceram muito bem nos resultados no final do ano? Não sei. É que, sinceramente, eu peço desculpa pela linguagem, mas isto é assim, ou é incompetência ou é aldrabice. Agora escolha-se. Nenhuma delas é muito boa, sinceramente, portanto, não sei o que é pior. Ainda vamos vendo, vamos dando o benefício da dúvida, houve aqui uns enganositos e tal, o tal pediu esclarecimentos, eles não vêm, ou veio um em cima do acontecimento. Portanto, 4 versões do Orçamento de Estado, sendo que a última já foi muito em cima da altura do parecer, isto é a qualidade técnica de que nós estamos a falar. Voltando ainda às expressões da UTAU, chega a referir mesmo que as circunstâncias em como os dados são apresentados confundem objetivamente quem tem de analisar o orçamento. Isto é de uma gravidade grande, isto não passa infelizmente mais uma vez cá para fora e nós temos, volto a dizer, às opções políticas e à qualidade técnica. As opções políticas são, como sempre, obviamente, todas discutíveis e, obviamente, os partidos têm opiniões muito diferentes. Em relação à qualidade e à seriedade técnica, deveria ser algo, obviamente, que deveria ser transversal. Portanto, eu vou terminar como comecei, que é o orçamento de Estado é fundamental, é especialmente fundamental para Portugal, o dinheiro dos fundos é dos portugueses, os desafios principais de Portugal não estão cumpridos, as principais rotas de sucesso que precisávamos para crescimento, para melhorarmos a competitividade, que foi mais uns dados que voltaram a ser corroborados nos últimos dias, que nós estamos mal comparativamente com os outros países e nós assim não vamos lá. Não vamos lá e era importante, como um todo e como sociedade civil, estarmos a discutir estes temas que são muito importantes e não entrarmos em manobras de diversão. Era isto que eu queria dizer para já, hoje, porque vamos voltar ao assunto garantidamente, eu vou voltar ao assunto do Orçamento de Estado. Carla, eu vou acrescentar só muito brevemente dois pontos. O primeiro é realçar uma coisa que tu disseste, que eu julgo que a maior parte das pessoas que estão a ver não se apercebem, que é o grande trabalho que está por trás da preparação de um orçamento, quer na parte política, quer na parte técnica da coisa.
centenas, se não milhares, tu vais-me corrigir, de pontos que têm que ser revistos, ou propostas que têm que ser revistas num período de tempo relativamente curto, que abrangem transversalmente temas desde a educação à saúde, à imigração. Portanto, é um trabalho gigantesco, diria eu, e que tem que ser feito como deve ser. O outro ponto que me parece também aqui muito importante referir e realçar é que nós estamos perante uma das, se calhar, a maior crise económica que as pessoas estão a ver alguma vez que passaram. Agora era o momento, parafraseando o João Coutinho Figueiredo, de tentar encaminhar o país no bom caminho. E a ideia que eu tenho é que não estamos aí. Estamos a repetir os erros do passado, a insistir numa receita ou numa cura para a doença que temos, doença neste sentido económico, que não nos vai levar a lado nenhum. Temos o placebo dos fundos europeus que vêm aí, mas a mim parece-me que pouco vai mudar se tudo continuar como está agora. Muito bem. Só também acrescentar aqui só mais uma coisinha, que é mais um comentário político do que propriamente técnico, que está à vista o resultado do Avante, não é? Porque, entretanto, o PCP absteve-se e, portanto, a grande questão, resultado à vista por se ter feito o Avante. E também só mais um comentáriozinho neste âmbito, que é o facto de já estarmos em discussão de orçamento, estar em completa conversa da treta com a questão do Rui Rio a dizer que só viabiliza se pedir desculpa e coisas do género. Portanto, em vez de estar, de facto, a discutir os reais problemas do país e de que forma é que este orçamento pode ajudar a resolvê-los, estamos literalmente em conversa da treta. Pronto, só dizer isto. Sim, Mariana, talvez antes de passar ao próximo tempo, estamos em conversa da treta, mas a verdade é que este orçamento também é da treta, porque se tu vês os 270 artigos que lá estão, aquilo é treta. É treta, não tem nada de substância. Não há nenhuma mexida importante a nível de fiscalidade, a nível da educação. Nada. Aquilo são artigos onde são expressões de boas intenções. O governo fará... Ou mais estatismo. Ou o que há é mais tarde, a agravar os problemas que já temos. Não há ali nada de novo, não há ali nada substancial. Aqui, eu tenho a dizer uma coisa: se não houvesse aqueles 270 artigos do orçamento, o país, governassem do décimos, a diferença era pouca, ok? E como disse muito bem o Miguel, estamos numa situação, talvez a maior recessão económica, 7 a 8% de queda do PIB, se não estou em erro. Maior recessão económica alguma vez vivenciada desde para muita gente na sua vida inteira. A crise económica que tivemos há 10 anos atrás, em termos de queda do PIB em cada ano, foi bastante inferior ao que vai ser este ano. E vamos ver o que é que o ano que vem nos vai trazer, porque vamos ver quando é que vão acabar estas medidas de confinamento, de distanciamento, que acabam por impactar a atividade económica. Bom, era esse o comentário rápido. Para mim, este é um orçamento de encher chouriço. Sem dúvida. Muito bem. E vamos então para o nosso último tema, a questão das votações, aliás, da Iniciativa Liberal na Assembleia da República. Bruno. Certo. Por favor. Então, os dois temas que eu queria trazer foram duas votações que a Iniciativa Liberal fez na sexta-feira passada, na Assembleia da República, uma das quais sou a favor, outra das quais discordo do sentido de voto da Iniciativa Liberal, talvez começando pelo último que eu discordo, que foi sobre o tema da obrigatoriedade do uso das máscaras em locais públicos ao ar livre. Eu quero começar por dizer que eu sou a favor do uso de máscaras. Eu uso-as, cá em casa somos 5 pessoas, usamos-las sempre quando vamos à rua, quando estamos em locais públicos, sejam fechados, sejam abertos. Se há outras pessoas na nossa proximidade, usamos as máscaras. E em locais de aglomeração de pessoas, acho que devem, mesmo que sejam ao ar livre, se houver muitas pessoas em proximidade, acho que devem ser usadas. O pior que pode acontecer, utilizarmos as máscaras, é nada. É o pior que pode acontecer. O melhor que pode acontecer é realmente estarmos a reduzir a propagação do vírus, estarmos a cortar cadeias de transmissão, e isso pode salvar vidas. Acho que
É um pequeno sacrifício andar com as máscaras, que pode ter grandes benefícios para nós e para todos os que nos rodeiam e para a sociedade como um todo. Mas, e no limite, acho que com isso podemos salvar vidas. Mas também acho que não podemos legislar restrições a terceiros e imposições a terceiros, movidos apenas pelo medo. Não podemos legislar comportamentos. Sempre que se tenta legislar comportamentos, a coisa nunca corre muito bem. Sempre que se tenta impor algo à força, as coisas não correm bem, e temos a história humana para repleta de exemplos. O outro tema que eu gostaria de falar aqui também muito en passant, ainda neste tema da obrigatória das máscaras, é que também temos de ser coerentes. E o que é que eu quero dizer com temos de ser coerentes? Nós estivemos confinados em março e em abril, foi uma paragem a fundo do país, com as pessoas obrigatoriamente em casa. Depois disso desconfinou-se e tivemos um verão onde vimos o primeiro-ministro em concertos, vimos o ministro Pedro Nuno Santos dizer que andar em comboios ou metros apinhados de gente não é um fator de contágio, não é um fator de risco. Vimos o Presidente da República em esplanadas a beber cervejas. Vimos ainda este fim de semana eventos desportivos como a Fórmula 1 com milhares de pessoas no Algarve. Eu tenho a dizer que sou muito fã de Fórmula 1, mas não... E também vimos concertos, desculpem, queria dizer comícios políticos, não concertos, vimos comícios políticos como a Avante, também com milhares de pessoas, e a mensagem que chega às pessoas é contraditória. Vem a liderança do país a dizer uma coisa e a fazer outra completamente diferente. E isto cria muita confusão. Tudo isto que se passou no verão deu uma sensação, olha, acabaram as regras, agora estamos a voltar outra vez 180 graus no caminho oposto, e tem de haver coerência, e acho que tem de haver, por parte dos decisores políticos, têm de ser muito claros e têm de ter muita confiança e muita claridade nas mensagens que passam e no que fazem. E acho que isso nos está a faltar muito. Isso era o primeiro ponto que eu queria falar. A segunda votação... o segundo ponto que eu queria falar era o ponto da votação do referendo. A IEL votou a favor de um referendo sobre a eutanásia. E eu discordo desta posição da Iniciativa Liberal, e desculpem, há bocado quando eu disse que a IEL, que eu estava contra a posição da IEL de ser contra a obrigatória das máscaras, enganei-me. Eu apoio o voto do deputado da IEL quando ele votou contra a obrigatória das máscaras, não devem ser obrigatórias. Porém, não suporto a posição, ou não apoio a posição que a IEL teve quando votou a favor do referendo da eutanásia. Vamos lá ver. A lei, hoje em dia, em Portugal, criminaliza a eutanásia. Não se pode fazer. É crime. Quem assistir alguém a matar-se está a incorrer num crime. É necessário haver debate público, é necessário haver debate parlamentar, é necessário haver debate na sociedade sobre se deve ou não alterar a lei e permitir que a eutanásia seja despenalizada, descriminalizada em Portugal. Porém, eu não acho que este seja o tipo de debate a fazer num referendo. É um assunto muito complexo. Se me perguntarem se eu sou a favor ou contra a eutanásia, a resposta é depende. Depende do detalhe, depende do que está escrito na lei, depende se garante que realmente é a vontade da pessoa e não uma imposição de terceiros, depende se há vários checks and balances ao longo do processo para garantir que é sempre e apenas a vontade e a opção da pessoa e não de terceiros a querer que isso aconteça. A pessoa tem de ter as salvaguardadas maneiras de poder dizer que não e voltar atrás até ao momento final, tem de lhe ser sempre garantido isso ao longo do processo. Tem de haver controle externo, não se pode obrigar de alguma forma profissionais de saúde a fazer um ato que não queiram fazer, tem de ser puramente voluntário, tem de ser garantido que o paciente que opta pela eutanásia tem alternativas, mas que realmente as tem, não é dizer que essa opção existe no papel. Ele realmente tem de ter alternativas de cuidados paliativos a sério para poder livremente com essa escolha, que a escolha da eutanásia seja realmente uma escolha e não uma falta de escolha. Portanto, com estes matizes todos, eu provavelmente sou a favor da eutanásia. Não, provavelmente não. Com estes matizes todos, eu sou a favor da eutanásia. Só que isto são matizes muito complexos
Por isso é que as propostas de lei são compostas de páginas e páginas, por isso é que temos temos a Assembleia da República com 230 deputados e depois a Comissão da Especialidade com vários outros deputados de quase todos os partidos a debater em detalhe cada linha, cada alteração, etc, etc. O que é que eu quero dizer com isto? Não é o tipo de votação que se presta a uma simples pergunta sim ou não. É demasiado complexa. Não adianta estar a tentar reduzir isto a um simples debate de sim ou não. Para isto, quando se trata de qualquer outra lei, todas as outras leis, para isso temos a Assembleia da República, exatamente para garantir que há as diferentes visões ideológicas e políticas da sociedade no seu todo estão representadas, que são 230 deputados que têm tempo para analisar, para entrar no debate de todas estas minúcias, todos estes detalhes que são importantes. E aqui falo na generalidade das leis, não falo apenas na lei da eutanásia, para haver discussão, para haver debate e para no fim democraticamente decidir-se. Isto chama-se democracia representativa. É a democracia na qual nós vivemos. E atenção, eu também não tenho nada contra referendos na generalidade. Acho que são uma ferramenta útil de consulta direta às pessoas, mas depende das perguntas que são feitas porque perguntas complexas como esta da eutanásia, perguntas que têm muitos matizes, perguntas que no fim serão legisladas ou não com leis que terão várias e várias páginas a cobrir vários e vários supostos e várias exceções, etc, etc. Do meu ponto de vista, não são perguntas que se possam simplificar num referendo. E por isso, infelizmente, sou contra a votação do João Coutinho de Figueiredo na sexta-feira passada na Assembleia. Mas eu sei que outras pessoas queriam comentar, por isso não sei se era que tinhas algum interesse aqui a falar nisto também. Sim, gostava de falar, nomeadamente em relação a uma preocupação bastante grande que tenho em relação à obrigatoriedade das máscaras, e acho que é muito interessante teres trazido este tema das votações da Iniciativa Liberal, porque realmente foram votações bastante significativas, nomeadamente a da máscara, em que nós fomos os únicos a votar contra. E se nós ouvirmos as intervenções, nomeadamente no plenário, houve intervenções violentíssimas contra a lei, a desmontá-la completamente, mas ninguém teve a coragem, efetivamente, de votar contra. E eu gostava de relacionar isto aqui com algumas coisas. Desculpa interromper, Carla. Eu lembro-me do PCP teve várias argumentações. O PCP contra a lei e depois absteu-se. Sim, eu sou insuspeita em relação em geral a estar alinhada com os discursos do PCP. Acho que aqui os 4 e todos os outros membros deste painel que não estão cá também são insuspeitos. São insuspeitos. Tem frases brilhantes. Eu peço desculpa por estar a dizer isto, mas é o que é. Portanto, as coisas são para dizer. Quando se concorda, concorda-se. Quando não se concorda, não se concorda, independentemente do partido que lhe está subjacente. Porque há temas que são as ideias, tal como a questão da eutanásia, há questões que são transversais, a questão isto tem que ver também com a questão da coragem política e com o momento político e com o momento, mais do que o momento político, o momento de cidadania que eu sinto que nós estamos a viver, porque assim, eu acho que isto não sou eu, acho que isto é um bocadinho generalizado, que o discurso está cada vez mais polarizado, e eu acho que este tema da votação das máscaras é um bocadinho o reflexo disto também. Nós cada vez mais temos, por um lado, um negacionismo que roça o irracional, muitas vezes, mas por outro lado, extremistas, higienistas. Estamos a falar de as notícias, ainda há bocado foi referida uma em que se falava numa escola onde crianças com álcool gel 10 a 15 vezes por dia, crianças com pouquíssima probabilidade de contágio, a quem já lhes estão a roubar a infância, que foi um termo que teve muito em cima da mesa esta semana, e que exagero é isto. E nós temos aqui estes dois polos. O que é que seria, na minha opinião, de esperar? Que os extremos fossem aquilo que são supostos ser, que é as exceções.
E não, aos poucos, a linguagem que parece dominante é justamente a dos extremos. E aquilo que é suposto ser a maior parte, o grosso, que é o equilíbrio, o bom senso, a razoabilidade, a racionalidade, essa é que vai rareando. E pior, quando se é razoável, é-se acusado de extremista, porque se eu tento minimizar, não, olha, as máscaras são importantes em determinados conceitos, vem logo, mas vais dizer que isto é obrigatório porque as pessoas não sabem comportar. E eu fico assim um bocadinho, fico um bocado preocupado, sinceramente. Quando eu ouço isto é obrigatório, mas eu sou contra a obrigatoriedade, mas... E era isso exatamente que eu ia comentar a seguir, que é, nós já temos a cultura de medo e já temos falado na cultura de medo e que as pessoas não têm a opinião. Eu desde o início, aliás tenho nas declarações do Infarmed, tenho o João em plenário, N situações. Nós não temos optado, o Governo não tem optado por uma política de esclarecimento, por uma visão de tratar as pessoas como adultas. Ser contra esta lei, votar contra esta lei, não significa ser contra o uso responsável da máscara. Significa ser contra, isto é muito importante, ser contra esta lei, ao qual eu muito me orgulho da votação da Iniciativa Liberal, orgulho, não significa ser contra o uso responsável da máscara. Eu tenho que dizer isto N vezes para ver quem não consiga entender isto, para ver se entende uma vez por todas. O diploma que foi aprovado na Assembleia implica arbitrariedade. A arbitrariedade e o bom senso não cabe lugar nas leis, nomeadamente com intervenções de autoridade, nomeadamente com aplicações de sanções. No Estado de Direito não é assim que se fazem as coisas. E para aquela lei está errada, está profundamente errada. E não ter a coragem de dizer isto, e não ter a coragem de votar isto, é profundamente errado também do estado de situação da democracia. E o Bruno estava aqui a dizer que é um tema que nós temos conversado, é a história, eu não gosto muito de dizer aquilo que eu chamo, mas é mesmo é a política do mas. Que é, eu sei que não devia ser obrigatório, mas eu estou farta desta conversa, sinceramente isto é preocupante, porque isto são os inícios dos lives ditatoriais, que é, eu sei que não devia ser obrigatório, mas as pessoas não sabem comportar. Eu sei que não devia ser obrigatório, mas as pessoas não cumprem as leis. E depois, de repente, nós vivemos num país em que é a política do mas, não é? A política do mas tolda o discernimento, tolda o entendimento, que é as pessoas têm liberdade de expressão, mas as pessoas, isto não viola os direitos individuais, mas isto não é constitucional, mas... E o que é isto? Passamos a banalizar os direitos todos? Passamos a relativizar tudo isto? Não há política do mas. O mas nós não podemos ser dominados nem pelos extremos, nem pelo medo, não podemos deixar o bom senso e esta frase para mim é muito importante. Nós não podemos esquecer o perigo da política dos mas. E era isto que eu queria dizer sobre este assunto. Mariana, só aqui para reforçar então duas coisas aqui do discurso da Carla. Eu também me orgulho muito da votação do João nisto, especialmente foi a única voz na Assembleia em 230 deputados que se levantou quando foi a altura de votar contra esta votação e dizer que não queria esta lei. Foi a única pessoa em 230 que se levantou. E como tu disseste muito bem, Carla, ser contra a obrigatoriedade do uso não é ser contra o uso responsável da mesma, das máscaras. Como eu disse também no meu discurso, cá em casa todos usamos máscaras quando vamos à rua, mesmo quando estamos em sítios ao ar livre, mas que há muita aglomeração, usamos e vemos uma grande parte das outras pessoas a usar. Agora, o outro ponto que eu queria dizer aqui, só para adicionar, é que se nós vivemos numa sociedade onde o preceito base dessa sociedade, por ser uma sociedade democrática, é que somos todos iguais e que a nossa opinião e a nossa voz conta e que somos seres racionais por causa disso. Nós somos seres racionais e como somos seres racionais, por isso é que todos temos direito de voto. E somos iguais e temos todos direito de voto, ok? É completamente incompatível dizer nós somos seres racionais, mas como tu dizias, mas. Não. Sim, as pessoas deveriam andar de máscara, mas como não andam, como não o fazem, mas tem de ser obrigatório. Isto é negar o princípio que as pessoas são racionais, que é a base da nossa democracia. É a base de qualquer democracia. Eu quando vejo estas arbitrariedades e obrigatoriedades, irrita-me profundamente, porque é como se houvesse o ditador benevolente. Ele é que sabe. Já na semana passada falámos disto sobre as declarações do Costa, eu por mim até era voluntário, mas como as pessoas não fazem o que eu quero, vai passar a ser obrigatório. Isto foi no contexto do Stay Away Covid. Ok?
Pronto, olha, estamos a alargar-nos um pouco. Eu sei que a Mariana quer falar, ainda temos outra rubrica muito interessante do nosso programa também, por isso, Mariana. Pode-se acrescentar só aqui um pequeno comentário muito rápido sobre este tema das marcas. Eu não sei se aperceberam, mas há muita gente que está convencida de que o que foi aprovado é a obrigatoriedade de usar máscaras na rua, ponto final. E não foi isso que foi aprovado. Mas é isso que muita gente pensa. E é isso que muita gente, infelizmente, queria ou quer. Correto. Exato. Correto. E também, e só mais uma coisinha também já agora em relação às máscaras, que eu subscrevo tudo aquilo que vocês já disseram, que isto também dá a ideia que voltamos àquela velha história da caça à multa, não é? Porque, entretanto, há que ir multando quem não cumprir e lá está, é mais um reforçozinho ali para os cofres do Estado. Vai ser muito pior. Vai ter pessoas a chamar a polícia se virem grupos de crianças juntas. Vai ser uma coisa... Exatamente. Além de abrir a porta a esse tipo de situações, sem dúvida. Bem, em relação ao referendo, eu por acaso não concordo com a posição do Bruno. Eu acho que estas questões de consciência devem ser referendadas por princípio. Várias questões que muitas vezes estas matérias nem sequer constam dos próprios programas dos partidos políticos. Das pessoas que votaram, provavelmente nem sabiam bem qual era a posição sobre a matéria em concreto. E a pergunta até me parece simples, sendo que, obviamente, depois todas essas questões mais técnicas e mais concretas depois devem e serão, obviamente, depois alvo de debate parlamentar e de discussão na especialidade. E também porque o referendo, de facto, é uma boa ferramenta para promover o debate público. Eu acho que nestas questões do debate da sociedade deve existir. Pronto, e queria só deixar estas notas, que nas duas votações estou 100% de acordo com a posição e com a votação da IEL. Okay. Mariana, eu não vou rebater o teu ponto, eu já disse o que eu tinha a dizer, apenas quero dizer uma coisa. Que prazer me dá fazer parte de um partido onde as pessoas podem ter e podem expressar as suas opiniões que são diferentes e não temos todos de seguir a cartilha que vem do Comitê Central. Sem dúvida. Cada um pensa pela sua própria cabeça. Vamos então passar para a rúbrica do tweet da semana, que eu, entretanto, desculpem, isto fugiu-me aqui do computador, mas... espero bem que tenha fugido, porque este é daqueles tweets que a mim dava logo vontade de fugir também. Já tenho aqui. Portanto, é um tweet que entretanto, há de aparecer aqui no ecrã e que é de uma senhora chamada Inês Mel Sampaio e que escreve assim: pela segunda vez este ano, a Holanda está a transferir doentes Covid para a Alemanha porque simplesmente não tem capacidade hospitalar para uma pandemia. Lembrem-se disso quando os liberais vos disserem que querem importar o sistema holandês para Portugal. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Para já, ainda bem que, de facto, se encontra soluções alternativas quando não temos capacidade para dar resposta. O que, pelos vistos, no nosso país não acontece, porque, entretanto, temos uma série de pessoas em lista de espera, uma completa incapacidade do Sistema Nacional de Saúde de dar resposta aos vários doentes e aos vários casos, inclusive a triagens, diagnósticos precoces, etc., que não se conseguem fazer por incapacidade. E ninguém é capaz de conseguir fazer acordos e poder promover que estas pessoas vão a hospitais privados. Pronto, e queria deixar este comentário relativamente a este tema, e sei que vocês também vão querer comentar, certamente. A única coisa que eu comentaria é que a autora desse tweet, que está a falar mal do sistema de saúde holandês e, por contraposição, está a falar bem do sistema de saúde alemão, se calhar não sabe que o sistema de saúde holandês e o sistema de saúde alemão são chamados sistemas bismarckianos. São completamente diferentes do nosso SNS. São sistemas de saúde que se baseiam em seguros de saúde e que se baseiam no sistema universal de saúde desses países têm operadores privados e operadores públicos a trabalhar a nível de igualdade, ok? Há concorrência no sistema. É exatamente a mesma coisa. Portanto, dizer que um sistema é liberal e o outro não é, não sei que sentido é que essa frase tem, porque os sistemas são exatamente iguais. Aliás, o modelo para Portugal do sistema de saúde da iniciativa liberal é, acima de tudo, um sistema bismarckiano, que é o sistema que existe na Holanda, na Alemanha,
na Suíça, no Japão, tudo países, como sabemos, que têm sistemas de saúde, eu diria, melhores que o nosso, em geral. Não se vê grandes queixas de pessoas desses. Gostam sempre muito de acusar a iniciativa liberal de querer o sistema americano. Não é verdade. O sistema de saúde que a iniciativa liberal defende para Portugal é um sistema bismarckiano, que é como o que existe neste país. O nosso SNS, que é um sistema completamente diferente, é um sistema a nível de financiamento, baseia-se em financiamento através de impostos, é universal, e o prestador, o operador, o prestador de serviço são entidades exclusivamente públicos. O privado aqui é o complementar, não faz parte do sistema, é complementar ao sistema. É o mesmo sistema que existe na Espanha, é o mesmo sistema que existe na Itália, que são dois países, como vocês sabem, foram bastante afetados pela crise do Covid, apesar de eu não estar a querer fazer política barata a dizer que se é mais Covid ou menos Covid, e é um sistema também similar ao do Reino Unido, ok? E pronto, este comentário apenas para dizer, comparar o sistema da Holanda a dizer que é uma porcaria, com o alemão a dizer que é bom, é de quem não faz ideia do que é que o sistema de saúde holandês e qual é que é o sistema de saúde alemão, mas pronto, era esse o comentário que eu tinha. Eu gostava de reforçar isso que o Bruno disse, porque intuitivamente as pessoas conseguem perceber se eles sentem o que é o melhor sistema, se é Portugal, Espanha, Itália, ou se são os países de norte da Europa, e não venham com coisas da Suécia, porque para começar a bagunçar o tema. Holanda, Alemanha são excelentes exemplos. Há uma diferença básica também, para além de tudo o que o Bruno disse, que é, nestes países, o utente é posto primeiro. Aqui, quem é posto primeiro é a ideologia de determinados partidos que estão a decidir mal para os portugueses. E, portanto, aqui a saúde está presa disto. E em outros países o sistema privilegia os utentes, privilegia os cidadãos. E isto, os políticos, destes que dizem estas barbaridades, podem dizer o que quiserem. Eu acho que qualquer cidadão com 2 dedos de testa, peço desculpa, consegue perceber isto muito facilmente. Era só esta contra-demagogia que nós estamos fartos de ouvir e de nos mandar areia para os olhos e para os olhos dos outros, que nós defendemos sistemas à americana, não defendemos sistemas à americana nenhuma. Mas pronto, isso. Os bichos tapões, aqueles que vão vir aqui uma semana, as bruxinhas, dos Halloweens, para quem gostar dessas coisas. A minha filha de 7 anos está toda contente com o Halloween este ano, apesar de não poder ir para a rua a pedir doces. O sistema de saúde americano não tem nada a ver com os sistemas de saúde bismarckianos, que é o que a Iniciativa Liberal defende. O sistema de saúde dos Estados Unidos é baseado apenas em seguros privados. Isso não tem nada a ver com o sistema bismarckiano. O sistema bismarckiano é um sistema de saúde, de seguros universais, de seguros regulados, que são obrigatórios, onde quem não tem recursos é pago pelo Estado, é seguro, onde qualquer cidadão que tenha esse seguro, repito, o seguro é obrigatório, qualquer cidadão que tenha esse seguro, estou a falar do modelo bismarckiano, e é obrigatório, todos têm de ter, quem não pode pagar, o Estado paga por eles. O sistema bismarckiano, qualquer cidadão vai a qualquer hospital, vai a qualquer médico, não temos a vergonha que é em Portugal, onde quem tem dinheiro para ter um seguro privado tem boa saúde, quem está condenado, quem não tem dinheiro para pagar um seguro ou quem não tem a DSE, está condenado às vezes para maleitas que afligem muitas pessoas, a estar meses e semanas à espera de uma consulta para poderem tratar dele no SNS. Isto é uma vergonha, mas enfim. Deixa-me só deixar uma dica de que quem quiser mais informação concretamente sobre este assunto, nós temos uma fantástica entrevista feita ao Filipe Chartas de Azevedo sobre exatamente esse tema. Procurem no nosso YouTube e no Facebook e quem tiver interesse em saber mais que veja, porque é de facto uma boa oportunidade. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, se posso fechar o programa. Lembra de irem ao site do Liberal Maia outra vez? Sim, senhor, liberalmaia.pt. Nesta fase, recolha de assinaturas, todo o contributo é fundamental. E pronto, e despeço-me então, espero que tenham gostado e para a semana cá estaremos novamente para mais um 4 em linha. Obrigada aqui aos meus colegas, obrigada também aí em casa e até para a semana. Boa noite, adeus.